Romanos 2:1 diz assim: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que fizer o mal, que faz o mal, aliás, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Até o 11. Mas irmãos, nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é considerada pela maioria dos estudiosos como sendo a espinha dorsal da mensagem do Evangelho, porque se faltasse todos os outros livros da Bíblia, que são todos inspirados e são inspiração de Deus e é a palavra de Deus, mas se por acaso tivesse perdido os outros livros da Bíblia, como se perdeu cartas de Paulo, por exemplo, perdeu-se 2 cartas de Paulo aos Coríntios, perdeu algumas outras cartas que Paulo até cita em uma de suas cartas, mas essa carta a gente não tem ela aqui à disposição. Mas mesmo que tivesse perdido todas as outras cartas e tivéssemos tão somente o livro de Romanos, nós já teríamos sobrando o suficiente, ou até mesmo sobrando instrução, doutrina, palavra necessária para a nossa salvação. Nós teríamos o suficiente. E antes de falar do capítulo 2, nós vimos aqui, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo escrevendo para um público, na sua maioria gentil, ou quase todos gentios, os crentes de Roma, que muito provavelmente se converteram, porque quem foi Pedro, quem fundou a igreja de Roma? Conversa fiada isso aí, não existe isso não existe isso, tá? Muito provavelmente a igreja de Roma começou depois do dia de Pentecostes, quando a gente lê em Atos capítulo 2, o sermão de Pedro, o batismo com o Espírito Santo, e o pessoal, rapaz, vocês são de onde? Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, né? Forasteiros romanos, prosélitos, ou seja, então ali naquele dia se converteu gente, se batizou 3.000 pessoas, dentre eles tinham romanos, e esses romanos, como os outros das outras nações, converteram ali e voltaram para as suas nações. E ali a igreja começou a caminhar, começou a se desenvolver. E Paulo ele revela aqui na carta dele aos romanos, até então Paulo nunca tinha ido a Roma pregar o evangelho, depois de convertido. E Paulo fala várias vezes o desejo que ele tem de ir a Roma, de comunicar um dom com os irmãos, de pegar o dom que Deus deu a ele, levar para os irmãos, para trazer mais edificação para a igreja. Paulo mostra que já tentou ir várias vezes, sempre ele foi impedido de ir. Só que depois, no ano 61, Paulo conseguiu ir, mas até então aqui ele não tinha ido ainda. E Paulo demonstra esse desejo de ir. E depois, ainda na carta aos Romanos, Paulo traz uma mensagem voltada para explicar o que é a salvação pela fé, a salvação pela graça, porque até então os judeus estavam naquela coisa da lei, do guardar a lei. Eu tenho que guardar a lei para poder ser bom diante de Deus, para poder ser salvo. E Paulo está explicando lá porque é que os judeus por enquanto foram rejeitados. Está tudo isso na carta aos Romanos. Porque é que os judeus por enquanto foram rejeitados, Deus endureceu o coração deles para poder abrir porta para os gentios entrar no meu povo de Deus e se converter.
E Paulo mostra a salvação pela graça, e essa salvação é um ato soberano de Deus, que Deus diz: eu quero que aquele ali seja salvo, e aquele outro acolá ele vai ser condenado, e acabou, e Deus escolhe. Não sabemos os critérios porque Deus age dessa maneira, a Bíblia não revela, apenas diz que Deus age assim, e nós não conseguimos explicar, porque Ele é soberano, e nós não podemos compreender a soberania de Deus. Ainda essa noite, não entrei nem na mensagem, estou só explicando, mas o irmão mandou uma mensagem, né? Chegou uma mensagem para mim, aliás agora, e a pergunta do irmão era o seguinte: pastor Radel, Deus diz, Jesus vai arrebatar a igreja, e depois do arrebatamento vai ter o milênio, o mundo vai se reconstruir, e nesse período de reconstrução, pastor Radel, vai nascer criança, e essas crianças que nascer, já que não vai ter salvação, elas vão ser condenadas? Eu digo: meu amado, a Bíblia não mostra nada disso, a Bíblia não me dá entendimento a respeito disso. O que nós podemos aqui é trazer 2, 3, 4, 5 raciocínios teológicos. Um deles poderia dizer: não, Deus pode muito bem cerrar o ventre das mulheres para elas não gerar mais, para não nascer mais criança, para não ser condenado. Outro deles poderia me dizer: já que Deus conhece, eu tenho 41 anos de idade, e já que Deus conhecia toda a minha vida, quem seria eu? E Deus é quem escolhe o homem, já podia dizer que aquela geração toda que nascesse era uma geração condenada. Mas o certo, amados, é que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está, a vontade de Deus está acima da minha e da sua vontade. E aqui Paulo, ele mostra isso na carta aos Romanos: a salvação pela fé, a salvação pela graça. E a fé para a salvação é Deus quem dá ao homem, não é o homem que conquista. E nós vemos aqui Paulo explicando isso. Então, mas chega aqui ao ponto, e Paulo muitas vezes aqui ele fala da importância do povo judeu, mas ele rebate também muitas vezes a ação dos judeus nessa carta. E aqui no capítulo 2, Paulo ele se dirige nessa palavra aqui aos judeus, que esta noite, né, como nós não estamos pregando para judeus, queria aplicar isso aqui para nós, para a igreja. Porque no versículo número 1 do capítulo 2, Paulo diz assim: és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Paulo está falando para romanos, e ao mesmo tempo levando para gentios, mas especificamente mesmo para romanos. Mas claro que a gente vê pelas palavras que ele está colocando, que ela ataca para todo lado. Porque Paulo está dizendo aqui, que nós nos tornamos inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus, quando julgamos alguém e condenamos, estamos nos condenando a nós mesmos. E por que Paulo vai falar disso? Depois ele vai explicar, no final do verso, porque tu que julgas fazes o mesmo. O que é isso? Que os judeus achava que porque era o povo escolhido, o povo eleito, o povo que tinha a lei de Moisés, olha, nós somos o povo querido de Deus, e ali ele saía julgando todo mundo, saía condenando todo mundo. Só que o povo que ele julgava e condenava, eles mesmos, amados, acabavam praticando as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. E muitas vezes, irmão, nós somos assim. Muitas vezes nós procedemos da mesma maneira, da mesma forma. A gente vem para a igreja que prega o verdadeiro evangelho, Deus encontra a gente, revela para a gente, traz a gente, resgata a gente, coloca a gente na verdade. E aí de repente a gente começa a julgar de uma forma errada, porque a Bíblia me dá o direito de julgar de uma forma correta, julgar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é heresia e o que não é heresia. A Bíblia me dá esse direito para julgar, para tomar decisões. Mas a Bíblia não me dá direito de julgar as pessoas para condená-las. Porque muitas vezes, irmão, nós não estamos julgando, não é tudo meu, eu posso julgar a doutrina. Opa, deu a oportunidade do Clésio para pregar, eu julguei a doutrina que ele pregou, é um direito meu, a Bíblia me dá esse direito. E a doutrina que o Clésio pregou, eu julguei ela de acordo com a palavra de Deus, está perfeita, correta. Eu dei a oportunidade aqui para o diácono Gilmar pregar, por exemplo, e julguei a mensagem que o Gilmar pregou, de acordo com a palavra de Deus, e eu concluí pela palavra de Deus o julgamento que eu fiz, que a doutrina do Gilmar tinha heresia, estava errada. A Bíblia me dá esse direito. Mas a questão, irmão, é que às vezes a gente não está julgando apenas essas coisas. A questão é que às vezes a gente chega por aí julgando as pessoas por tudo,
julgando as pessoas por tudo que elas fazem, por tudo que elas praticam. E às vezes a gente não percebe uma coisa, que a gente estamos às vezes julgando, mas estamos fazendo o que elas estão fazendo. Mas se alguém está fazendo algo errado, pastor, não está errado? Está errado. Mas e eu vou fazer a mesma coisa? Que vantagem vai ter em você estar julgando e fazendo a mesma coisa? Você poderia até, de uma certa forma, julgar porque está errado, não para condenar, mas julgar. Opa, isso aí é errado. Isso é um julgamento. A palavra julgamento no grego, no original, ela tem essas duas sentenças: ou uma execução judicial, ou um julgamento pela mente. Eu julguei ali, eu concluí pela minha mente, pelo meu raciocínio, que aquilo está certo, que aquilo está errado. Ou então eu entreguei logo uma sentença: está certo, está errado. Então eu posso julgar muito bem. A irmã, por exemplo, chegar de mini saia, julgue imediatamente pela palavra: não, irmã, essa atitude está errada, essa ação está errada. Mas de repente, será que a irmã que está julgando que a outra está de mini saia, não está usando uma saia pior? Será que de repente a irmã que está usando que a outra está de mini saia, de repente em dados momentos, em outros momentos, meu irmão, também não está exalando a sua sensualidade? Porque o texto está dizendo que nós não vamos ter proveito algum em julgar a ação das pessoas e fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo. Não vai ter proveito algum. Ele diz no versículo de número 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. O juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. E pratica o quê? O julgamento. Eu julguei porque o irmão Jacques estava bebendo cerveja, aí acabei bebendo também. A Bíblia diz que Deus, o juízo de Deus é pela verdade. Não é porque eu dei uma de bonzinho ali para julgar o Jackson, mas eu pratiquei a mesma coisa, e a Bíblia diz que eu serei julgado também, porque o juízo de Deus não faz acepção. Ele vai falar disso mais na frente. No verso 3: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? O que ele está dizendo, irmão? Tu está julgando o fulano porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele procede dessa maneira, procede daquela forma, mas tu pensa que vai escapar fazendo a mesma coisa? Não, eu vou escapar. Ele está fazendo, mas ele é um herege. Eu vou escapar porque eu sou da missão de fé. Não, ele está fazendo, ele é um herege, mas eu vou escapar porque eu sou pastor Jardel. Uma coisa que eu tenho visto atualmente na teologia reformada, eu amo a maioria dos pregadores da teologia reformada, são homens que têm uma teologia maravilhosa, de ensinamento, de instrução, mas eu olho para a palavra e julgo muitas ações dele que está completamente equivocada, errada e antibíblica. Por exemplo, os pregadores reformados, por gentileza, considere isso que eu vou dizer como aquilo que Paulo falou para Pedro. Não que eu seja Paulo, mas o mesmo Espírito atuando, porque Paulo repreendeu Pedro por conta de algumas ações. Não que vocês sejam do engano, porque eu sei que vocês são servos de Deus, que procuram a verdade. Mas meu irmão, me diga uma coisa: como é que eu sou um pregador? Eu não sou pregador reformado, não me titulo como reformado, tá? Como é que eu sou um pregador reformado, me intitulando um pregador reformado da doutrina ortodoxa, que é a doutrina reta, certa, que prego contra o comércio da fé, o comércio dos dons? Porque estão explorando o povo financeiramente, porque estão vendendo isso, estão vendendo aquilo, e transformaram a obra de Deus numa fonte de lucro no mercado. E como é que a gente vai pregar contra eles, irmão, e praticar a mesma coisa? Como é que eu vou chegar aqui com um livro? Olha irmão, está aqui o meu livro, eu passei meses para escrever esse livro, foi pesquisa, foi trabalho, foi esforço, está aqui o meu livro, é 10, 20, 30, 50 reais, né? Como é que eu vou fazer isso, meu irmão?
Só acabei de julgar o pastor fulano de tal porque ele estava fazendo isso, eu disse que era errado. Não, mas é porque nós somos de Deus. Pois então ainda pior ainda, não deveria vender, menos ainda. Porque se os hereges estão vendendo e são hereges, pelo menos a gente dizer, não, eles não são de Deus, eles estão vendendo, é porque eles não são de Deus. Aí vocês muito menos deveriam vender ainda, porque se consideram ser de Deus. Então nós não podemos, irmãos, condenar uma prática, biblicamente, corretamente, fazer um julgamento correto, que é um julgamento correto, à luz das Escrituras, e ao mesmo tempo praticar. Não pode isso, irmão, isso é incoerência, isso é inconveniência. Nós não podemos nos conduzir desta maneira. Todos nós falhamos, todos nós erramos, sim. Agora, ele diz: quem és tu, ó homem, que faz tais coisas? Cuidas que fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus. Não vamos escapar, irmão. O judeu pensava, não, os gentios estão errados, os gentios estão adorando outros deuses, estão adorando a deusa Artemis, a deusa Diana, o deus Baco, o deus Baal, estão adorando, estão errados, são ímpios. Aí de repente estava lá os judeus praticando o mesmo tipo de idolatria, só que adorando coisas diferentes. Como por exemplo, Paulo disse aos Colossenses que a avareza, ela é considerada idolatria, assim como quem adora uma imagem escultura. Então como é que eu vou pregar contra a avareza e dizer que, aliás, que a idolatria é pecado, que a igreja católica adora os santos, a imagem dos santos, que a igreja evangélica adora as coisas ungidas, sendo que eu, por exemplo, adoro o dinheiro? É idolatria, a mesma coisa, é a mesma prática. Então nós temos, amado, que ter cuidado em fazer o julgamento certo, amém? À luz das Escrituras. É errada a idolatria? É pecado? É abominável? É. Mas será que eu não estou fazendo o mesmo? Será que porque está cheio de ídolo por aí. Tem gente que o ídolo é a novela das 8. Não sei nem se existe esse termo mais. A novela das 8. Pastor, não vou para o culto, pastor, na semana, porque não dá. Mas não dá porque a pessoa sabe no coração, por causa da novela das 8, das 7, sabe? Chega atrasado, todo na obra de Deus, por quê? Por causa do ídolo que está em casa ligado, seja lá o que for, e anda por aí julgando tudo que é idolatria, tudo que é idolatria, tudo que é idolatria, e é um idólatra pior do que qualquer outro. Por quê? Porque os outros idólatram na sua cegueira, e você não é cego, seus olhos estão abertos. Então nós temos que ter cuidado, irmão. O julgamento correto é bom, é proveitoso, e tem que julgar mesmo, não para condenar, mas tem que julgar entre o que é certo e o que é errado, para a gente não enveredar pelo caminho errado. Mas exatamente onde está o problema. Nós precisamos julgar à luz das Escrituras, através da palavra de Deus, mas tem que ter mais cuidado ainda em não fazer, em não praticar. Isso é uma realidade. E ele diz aqui, sim, os judeus achavam que ia escapar só porque era judeu. E tem gente aí achando, irmão, que vai escapar do juízo de Deus só porque é evangélico, ou reformado, ou pentecostal, qualquer que seja. Tem gente achando que vai ser salvo do juízo de Deus porque agora é evangélico. Uma pessoa me fez uma pergunta, essa pergunta Deus transformou ela numa mensagem, já está bem encaminhada para me pregar semana que vem aqui na igreja. E a pergunta da pessoa qual foi? Como reconhecer um filho da perdição? A pessoa passou, pastor, e-mail para mim, pastor, me ajude, pastor, como é que eu reconheço um filho da perdição? Deus me deu uma mensagem ali,
Porque eu vou lhe dizer, só adiantar um pouquinho aqui dessa mensagem, que os filhos da perdição, a gente acha que eles estão lá na boca de fumo, nas drogas, nas esquinas vendendo o corpo. Tem muitos filhos da perdição dentro da igreja. Mas a gente vai falar sobre isso bem direitinho, a mostrar as características deles. Mas ele diz, amado, que nós não escaparemos do juízo de Deus se sair por aí julgando as pessoas e fazendo a mesma coisa. O que é que ele fala sobre o julgamento? Jesus fala sobre o julgamento em Mateus: não julgueis para que não sejais, porque com a medida com que medides, serás medido também, com a medida ainda recalcada, sacudida e transbordando, ou seja, com a medida ainda maior. Se eu julguei alguém numa prática que ela está errada, à luz das escrituras, e realmente estava errado, eu tenho que ter cuidado quando eu pronunciar o meu julgamento, porque a Bíblia diz que Deus vai me julgar com juízo ainda maior, com critérios ainda mais exigentes. E ele diz, aí sim, aí então os judeus achavam que ia escapar dos judeus por isso, e está cheio de evangélico aí achando que vai escapar dos judeus porque agora é evangélico, e não vai. Verso 4: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, ainda por cima, além de julgar e praticar o que eles mesmos julgavam que era errado, o texto diz que ainda assim eles ignoram, desprezam as riquezas da benignidade de Deus, as riquezas da paciência de Deus e as riquezas da longanimidade de Deus. Longanimidade, irmão, é quando alguém está sofrendo prejuízo, dano, mas ainda assim está aguentando, com dor, mas está suportando. Essa longanimidade de Deus, ele está se referindo isso a Deus, que Deus está olhando o pecador, está suportando o pecador, está dando oportunidade do pecador, e está suportando a ação do pecador, sendo longânimo, dando a oportunidade. E aí ele diz que ignora que essa benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então ainda assim, ele julgava que os outros estavam errados, fazia o mesmo erro das pessoas, mas achava que estavam salvos porque iam tentar fazer alguma coisa da lei, levar um cabrito, um cordeiro, um sacrifício, um dízimo, não sei o que mais, e achavam que isso. Eles não depositavam a confiança na benignidade de Deus, não depositavam a confiança na longanimidade de Deus, não depositava confiança na misericórdia de Deus, na paciência de Deus. Sim. Por quê? Ainda tem gente que vive dessa forma, vê os outros fazendo errado, vai lá, faz também, acha que trazendo um dízimo, uma oferta, um sacrifício, um jejum, não sei o que mais, está limpo diante de Deus. Você está ignorando a graça de Deus dessa maneira. Você está ignorando a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus para te dar salvação por meio da graça. Temos salvação. Nós devemos esperar essa salvação, amado, não nas boas obras que nós vamos praticar, mas na misericórdia e na graça de Deus, que dá tanto a mim, religioso pecador, como aos ímpios mundanos pecador. A graça de Deus oferece a todos e pode nos conduzir ao arrependimento. E ele continua dizendo aqui no versículo número 5, ele fala agora da dureza do coração de muitos. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras, tesouro quer dizer acumula, ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, eu vim aqui esta noite, tenho julgado pessoas do que elas estão fazendo errado, tenho praticado tão errado quanto elas têm praticado,
A Bíblia está dizendo que a condenação de Deus vai cair sobre a minha cabeça. Ainda assim eu desprezo a mensagem de Deus, desprezo o aviso longânimo de misericórdia que Deus está me dando oportunidade, e, como lemos agora no verso 5, ainda por cima endureço o meu coração. Ao invés de receber a exortação, a correção, a palavra, eu endureço o coração ao ponto de não aceitar o que está sendo dito, de não concordar, aceitar ou receber o que está sendo pregado. Isso, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, tu estás acumulando, juntando, entesourando, guardando ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus. Pode ter certeza, irmão, que ele está falando aqui, que qualquer um aqui essa noite, ou qualquer um que esteja ouvindo essa palavra, seja lá onde for, meu irmão, se o seu coração está endurecido, não aceita a exortação de Deus, não se arrepende, não se quebranta, apenas, meu irmão, tornou-se um religioso de carteirinha, como esses judeus aqui, e o coração continua endurecido, meu irmão, a Bíblia diz aqui, você está acumulando ira para você. Tem gente que começa a guardar dinheiro na poupança no começo do ano. Rapaz, vai começar em janeiro, botar R$100 todo mês, toda semana, todo mês na conta. Vou botar R$200, R$500, sei lá. Aí o cara guarda, no final do ano ele tira lá, opa, tenho 1.000, tenho 2.000, 3.000, 5.000 reais. Eu consegui acumulando, entesourando, ajuntando, guardando. Agora eu posso usufruir. Mas a Bíblia diz que a dureza do coração de muitos de nós está sendo guardado numa certa poupança, em algum lugar, entesourado num depósito, ira para ser derramada sobre a sua cabeça. Ele diz: segundo a dureza do teu coração impenitente, tu estás acumulando ira, entesourando ira, guardando ira para ti no dia da manifestação de Deus. Ou seja, quem está com o coração duro, rejeitando a exortação de Deus, está guardando, Deus está lá guardando juízo, condenação, que vai se manifestar, não no final do ano como a poupança que você guardou, mas no dia que Jesus vier para julgar. Ele disse, no dia da ira e da manifestação de Deus, isso que você está guardando, Ele vai derramar sobre a tua cabeça. Está entendido até aí, pessoal? Ele diz no verso 6 que no dia da manifestação do juízo do Senhor, o dia da ira, Ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Vamos lá para o verso 7. A saber, vida eterna aos que com perseverança. Perseverança é o que? É continuidade, né? Pessoa que ações contínuas sem desistir. Perseverança em fazer o bem. Procuram glória e honra e incorrupção. Ou seja, ele diz que Deus vai dar vida eterna às pessoas, né? Ele depois vai explicar que não é para o judeu nem para o grego, não é para quem guarda a lei, para quem não guarda a lei, mas é para aquele que persevera em fazer o bem e procura glória, honra e incorrupção. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, que vai ser salvo pela graça e a misericórdia de Deus, na vida dele se manifesta esses três aspectos que o Senhor colocou aqui. Primeiro, vamos de trás para frente. Ele busca incorrupção, ele não se corrompe com o mundo, com o curso que o mundo está levando. Segundo, ele procura honra, fazer coisas honrosas, coisas que tragam honra para Deus, né? E que mostrem que ele é uma pessoa honrosa, de honra. Terceiro, eles fazem o bem, e esse bem não está relacionado simplesmente a prato de comida a gente pobre, mas esse bem
está relacionado a quê? A fruto do Espírito Santo. Manifestação de amor, não de um amor legalista, eu vou dar um prato de comida, eu vou dar isso, não, mas de um amor que flui pela manifestação do Espírito Santo. Foram 3. Então isso se manifesta na vida do crente salvo. Não se corrompe. O que mais? Não se envolve com a corrupção do mundo. Ele busca honra, procura glória, né? Fazer o bem. Então era 5, fazer o bem, né? 4, e o último é: fazem isso com perseverança. Com perseverança. Presta atenção nisso, irmão. Ele não está falando de crente que está num culto dia de domingo. Ele não está falando de um crente que vai para o culto uma vez perdida. E também não está falando de um crente que está presente em todo culto, que claro que é mais proveitoso, aprende mais. Mas ele está falando de gente que vive a palavra dele, que faz o bem, que busca glória, honra, incorrupção, e fazem isso com perseverança. Com perseverança. Eles são perseverantes nessa prática. Então isso tem que se manifestar em nós. Não é só estar por aí judeu julgando: o fulano está pecado, o outro fulano está em pecado, o fulano está em pecado. Sim, amém, glória a Deus, julguei pela palavra, realmente eles estão em pecado. Mas e eu? E você? Porque o correto, o que manifesta que nós somos homem e mulher de Deus, não é porque nós julgamos alguém que estava errado à luz da palavra e julgamos corretamente, mas é porque eu, com perseverança, guardei a palavra de Deus. Só que quando ele diz perseverança, ele não está falando que nós não podemos errar, porque Paulo errou, Pedro errou, todos erraram. Os apóstolos erraram, nós erramos. Ele está falando de quê? De pecar e se entregar ao pecado. Entendeu a diferença? Não é diferente? Errar, falhar, todo mundo erra, todo mundo falha. Todo dia você peca. Todo dia você peca. Você peca num pensamento, você peca num olhar, você peca numa vontade, num desejo. Todo dia. Mas ele está falando aqui que a questão aqui é que a pessoa se entregou a isso, se entregou a esses sentimentos corruptos, depravados, corrompidos, esses sentimentos imundos, impuros, perversos, malignos, carnais, profanos, lascivos. Se entregou a isso. Então é que esse é o problema. Não foi perseverante, não lutou, não pelejou, caiu e ficou lá caído, e ficou rolando no chão como porca, tinha sido lavada, voltou para a lama. Mas qualquer um, meu irmão, que cair, enquanto Jesus não voltar, Ele dá oportunidade para você se levantar. Agora eu vou te dizer, não brinca com isso não. Não brinca com isso não. Porque nós nunca sabemos a hora que Jesus vai voltar, e muito menos ainda a hora da nossa morte. O Lutero, claro que isso foi antes de se converter. Ele foi para ser monge da ordem dos agostinianos, né? Do Santo Agostinho, o pai da igreja. Ele foi para ser monge lá na Alemanha, onde ele morava. E lá Lutero tinha um conflito muito grande dentro dele. Ele tinha terror do inferno. Não era igual a nós, ele falou inferno, inferno, não. Lutero tinha o senso da realidade do inferno. Ele acreditava, ele tinha convicção que aquele lugar existia. Aí não é o problema. O problema é que Lutero tinha certeza que ia para lá.
E Lutero conversava com tudo que era monge, com tudo que era padre, com tudo que era gente lá dentro desse mosteiro lá. E Lutero, olha como é que era o Lutero, irmão, só para você ter ideia. Ele ia se confessar com o padre lá dele, isso antes de se converter, né? Ia se conversar com o padre dele, contava os pecados, contava. Quando ele saía, que ele ia voltando para o lugar dele lá dentro do próprio mosteiro, né? Que eles moram lá mesmo. Quando ele saía, que ele chegava lá, lembrava do outro. Aí voltava lá para o padre. Aí falava de novo para o padre, falava. Aí o padre, tudo bem, tem outro? Tem. Está aqui, falava. Quando ele ia, mas ele fazia 3, 4 vezes isso. Ia, chegava lá, lembrava do outro, voltava. E ele dizia para o padre, para os padres lá: olha, eu tenho convicção do meu pecado, ele é vivo na minha mente, ele é vivo no meu coração. Eu não sei como me livrar dele, como me libertar dele. Eu tenho pavor, terror, que o Senhor vai vir para me julgar, e eu não vou estar pronto, vou estar preparado. Ele tinha esse terror, esse pavor. Ele tinha o senso do pecado dele. Até que um dia, lendo Romanos capítulo 1, ele viu a Bíblia dizendo que nós somos salvos pela graça. E ali esse fardo foi tirado de cima de Lutero. E nós temos que entender isso. Nós precisamos compreender isso. Primeiro, nós precisamos sentir o fato. Nós temos um pecado, ele tem que ser vivo dentro de nós. Ele tem que doer, tem que queimar, ele tem que incomodar, tem que me perturbar, ele tem que me entristecer, tem que me angustiar, tem que me levar de fato ao desespero. Isso é importante acontecer. Segundo, e isso te levar ao arrependimento, a uma conversão legítima, genuína, verdadeira. Aí você sente Deus tirando aquele fato de cima de você, aquele pecado. Aí você sente a paz, sente o alívio, sente o conforto, o consolo. Aí você passa a viver da forma como Deus agrada, que Ele falou aqui. Mas e como é que está aí? Como é que está? Você está tendo consciência, o senso do seu pecado? Não digo o pecado que você já se arrependeu, Deus já perdoou, mas o pecado que você está praticando, o pecado que você está vivendo. Você está tendo o senso dele? Ele dói em você, ele angustia, ele entristece. E essa angústia, esse entristecimento, ele tem te levado a quê? Apenas a um remorso, a um sentimento de tristeza, ou ao arrependimento verdadeiro? Porque se a prática do pecado nos leva apenas a um remorso, nós não passamos de um Judas que sentiu remorso porque tinha entregado Jesus. Mas se a prática do pecado nos causa dor e choro e lágrima e arrependimento, aí nós poderemos ser comparados a um Pedro, que mesmo depois de negar Jesus, se arrependeu e Deus o perdoou. Então ele diz que a vida eterna ele vai dar a quem com perseverança guarda a palavra do Senhor. Mas no verso número 9, verso 8 aliás, mas indignação e ira aos contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sim. O que é isso, irmão? Indignação. Você já ficou indignado com alguma coisa que aconteceu com você? Eu acredito que muitos já ficaram. Mesmo que você não matou ninguém, mas já ficou assim indignado com alguma coisa. Por exemplo, eu acho que todo mundo está indignado com essa roubalheira na política brasileira. E a gente não olha muito para isso, mas quando a gente para olhar, meu Deus, a gente fica indignado. Como é que pode um negócio desse? Né? Nossa linguagem nordestina fica doido mesmo, indignado, revoltado. Indignação. Só que a indignação que ele se refere aqui é a indignação de Deus. Imagina um marido aí que pegou a mulher dele com outro na cama. Pegou, ele viu, chegou, ela está lá.
A indignação daquele homem, ele mata. Na hora ali ele mata a mulher, mata o amante, mata tudo. Sai matando tudo que a gente quer ver pela frente. A indignação dele é tão grande que ele faz isso. E Salomão disse que o homem faz isso mesmo. Agora, imagina agora a mulher, a irmã, pegando teu marido com outra. A indignação que você ia sentir. Mas agora imagina a indignação de Deus. O que causa indignação de Deus em Deus? Não, o que causou indignação na irmã é porque ela pegou o marido dela com outro. Não, o que causou indignação no irmão é que ele pegou a mulher dele com outro. Mas o que causa indignação em Deus? Olha aí. Aqui ele colocou só duas coisas, né? Mas tem muita mais coisa para falar. Mas aqui ele colocou duas coisas só. Indignação e ira aos que são o quê? Contenciosos. Sabe o que é contencioso, irmão? Define para mim contencioso. Vai, arrisca aí, tenta aí, Clésia. Brigão, confuseiro, arengueiro, araqueiro, confuseiro. Essa pessoa que gosta de confusão, que se não tiver uma confusão, se ele não arrumar uma confusão, se ele não fizer uma confusão, ele não está satisfeito. Mas pastor, isso tem dentro da igreja? Tem sobrando. Tem gente, irmão. Olha, graças a Deus já faz um tempo que eu não vejo isso. Mas olha, irmão, vou dizer para você, teve tempo aqui de eu faltar, perder o cabelo da cabeça. Você acha bom, né, rapaz? Nunca vi. Faltava perder o cabelo da cabeça. Com crente aqui dentro da igreja, crente, irmão. Crente, lavado e remido, contencioso, com confusão, era direto. Aí vai para cima de quem? Pastor. Aí pastor, eu digo de novo, mas é os mesmos, mas de novo, mas quer mais saber não, vamos brigar para lá. No dia que me chamar de novo, eu faço um ringue e você vai brincar no meio da rua, e vamos embora. Contencioso, confuseiro. A Bíblia fala isso, irmão. Está falando ou não está? Eu era um homem mais ou menos assim. O Clésio também era assim. Tinha mais algum confuseirinho aqui também? Barraqueira. Tinha uns barraqueirinhos, a gente tinha? Mas a Bíblia diz, irmão, que isso atrai a ira de Deus. Você me ouviu aí, irmão? Isso atrai a ira de Deus. A ira de Deus cairá sobre os contenciosos. Pastor, mas e Lutero não se levantou contra o Império Romano? Se levantou pela verdade, não foi por ser contencioso. Pastor, mas Paulo não escreveu partido dizendo, manda calar a boca desses camaradas que estão pregando heresia, destruindo casa inteira. Mandou, mas não foi por causa de confusão, foi por causa do zelo da verdade. Uma coisa é lutar, defender. Lutero até escreveu uma frase bonita que ecoa ainda hoje: a paz se for possível, mas a verdade a qualquer preço. Mas outra coisa é contencioso. Aí pronto, contencioso, aquele atira para todo lado. É para crente, é para descrente, é para judeu, é para grego, é para ímpio, é para todo mundo. Para todos. Agora a segunda, aí meu irmão, ele vai mais profundo. Aqui, por isso que ele só colocou duas, não precisava botar mais. Eu acho que só a segunda já resolvia tudo. A indignação e ira aos que são contenciosos. E quem mais? Desobedientes à lei, não é a lei de Moisés, que não está mais em vigor hoje. Desobedientes não é a ordem do patrão, que tem que obedecer sim o patrão, tem que ser honesto. Mas ele fala aqui, irmão,
aos desobedientes à verdade. O que é a verdade? A verdade é o Evangelho. A verdade é o Evangelho. O Evangelho é a verdade. A verdade é Jesus. É a palavra de Deus. Então, meu amado, eu posso ser pastor, posso ser diácono, presbítero, obreiro, evangelista, missionário. Eu posso andar pelos lugares do Brasil e do mundo, fazendo missões. Mas se eu não obedeço à verdade, não haverá salvação para mim. Tem muita gente boa, irmão, no mundo, que vai ser condenada. Tem muita gente boa que vai para o inferno, porque não guarda a verdade, a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmão, ter bastante cuidado. Nós precisamos ter bastante cautela, porque além deles serem desobedientes à verdade, eles são obedientes àquele, ele diz no final do verso, a iniquidade. Em outro momento ele diz que toda iniquidade é pecado, todo pecado é iniquidade. O cara não obedece à verdade, mas obedece o pecado. Ele não obedece à verdade, mas obedece aos impulsos da carne, os desejos, as vontades dele, a malícia. Você não sabe o que está no coração de ninguém. Talvez tenha pessoas aqui, irmão, essa noite, ou ouvindo essa palavra em algum lugar, o coração está cheio de imundícia, cheio de perversão, de imoralidade, sujeira. Talvez se Deus desse a nós aqui 1 minuto da presciência dele, e eu pudesse sondar o que está no coração de cada um de vocês, e cada um de vocês pudesse sondar o que está no coração dos outros, no meio de todo mundo, talvez a gente ia se assustar com o que a gente ia ver. Talvez a gente pudesse chegar aqui na frente, irmão, vem aqui na frente, despeja o que está no teu coração aqui. E sair daqui imoralidade, corrupção, adultério, prostituição, mentira, vício, pecado, em todas. O obedecer à verdade, irmão, não é apenas uma prática ritualística. Não, eu passei 1 hora lendo Bíblia, outra hora orando, e vim para o culto quarta, sexta, domingo, amém, glória a Deus, aleluia. Obedecer à verdade não é apenas uma forma ritualística ou religiosa. Obedecer à verdade vai além das 4 paredes, vai além do ler a Bíblia, do orar. O ler a Bíblia a gente aprende, o orar a gente tem comunhão com Deus. O vir para o culto a gente tem comunhão com a igreja, estuda, aprende a palavra, recebe exortação. Mas o obedecer à verdade é no nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossa vida. Isso é obedecer à verdade. É lá que a gente obedece à verdade, longe dos olhos de todos, mas presente aos olhos de Deus. E aí, meus irmãos, Deus disse que vai derramar a indignação dele sobre essas pessoas. Imagina a indignação de Deus, irmão, sendo derramada sobre essas pessoas. Eu não quero estar lá, né? Eu não quero sofrer a indignação de Deus. No verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Por que está usando judeu e grego? Porque o Império Romano tinha se dividido em 2 partes. Uma parte onde era chamado de a parte era o Império Greco-Romano, ficou conhecido dessa forma, que era um império dominado por romanos, mas de cultura grega, e tinha toda influência gregos, tinha receptividade aos gregos e outras coisas mais. E tinha muito grego ali que não era romano, não era judeu, era de outra nacionalidade, e os judeus. E Deus está dizendo aqui que Ele vai derramar o juízo dele sobre judeu e grego.
e glória e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também para o grego. Porque no verso 11 ele diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que ele conclui dizendo aqui no verso 11? Que é onde a nossa mensagem vai ficar, encerrar. Que diz que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os judeus, ou seja, os judeus não poderiam se achar melhor do que os gregos, que tinham a lei. Que adianta ter a lei? Paulo vai dizer depois, se não estão guardando. Esses outros aí que não têm lei, mas eles vivem de acordo com as próprias leis que eles criam no coração dele. Isso é bom e agradável diante de Deus. Leis boas e justas e honestas. Mas os judeus que têm a lei e não guardam a lei, vão ser julgados e condenados. Então Deus, irmão, não vai fazer acepção de pessoas. Coloque isso na tua mente para a gente poder concluir. Acepção é fazer beneficiar um em detrimento do outro. Por exemplo, eu vou fazer a acepção do Clésio aqui, que eu gosto mais dele do que do Heitor. Eu vou desprezar o Heitor para lá e vou dar privilégio ao Clésio, porque eu gosto mais do Clésio. Mas de repente o Heitor é muito mais honesto, muito mais isso, muito mais adequado e tal, né? Mas não, eu vou dar privilégio ao Clésio, fazendo acepção entre os dois, desprezando o Heitor e dando privilégio ao Clésio. Então Deus está dizendo que Ele não vai fazer distinção. Pecou, desobedeceu, andou distante da verdade, ira, indignação, condenação. Independente se é judeu, se é grego, se é quem é, se arrependeu, Ele salva. Se arrependeu e creu, Ele salva. Porém Ele diz que vai condenar, seja lá quem for, seja judeu, seja grego, seja quem tem a lei, quem não tem lei, seja pastor, seja quem foi, diz que Ele vai condenar quem desobedece a palavra dele, quem não anda na verdade. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu podia até dizer, já faz até uns dias que eu não prego esse tipo de mensagem, já faz uns dias. Eu preguei tanto, todo domingo aqui, todo domingo, todo culto praticamente. Eu estava pregando isso. Não, agora vamos trazer estudo, vamos pregar outras coisas, que ele ia precisar aprender muita coisa. Não pode nunca deixar de trazer exortações desse tipo para a igreja. Então coloque isso no teu coração hoje, irmão. Como é que está aí? Você está julgando entre o certo e o errado? Amém, continue julgando, mas toma cuidado para não praticar, porque senão o juízo é mais pesado na tua cabeça. Outra coisa, Deus vai dar honra e glória e salvação e vida eterna para quem faz o bem, para quem guarda a palavra nos caminhos dele, obedece, para quem teme, seja quem for ele. Pastor, mas esse cara é um traficante, matou 100 pessoas, se arrependeu, se converteu, Jesus selou ele com o Espírito Santo, vai ser salvo. Pastor, mas essa mulher aqui era uma prostituta, ela destruiu 10 casamentos, era uma ladrona, andava roubando por aí. Não tem problema, se arrependeu, se converteu, temeu a Deus, está guardando a palavra, vai ser salvo, selado com o Espírito Santo. Pastor, mas aquela ali, pastor, é um beato, uma mulher santa, ela reza, ela faz procissão, não tem problema, vai ser condenado, porque não guarda a verdade. Então nós temos que pedir a Deus essa firmeza, olhar, irmão, e ver, meu Deus, como é que eu estou andando? Meu Deus, será que eu sou um desses aqui, contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade? Sim. Meu Deus, eu sinto isso, eu sou assim, Senhor. Eu tenho que mudar, eu tenho que nascer de novo. Senhor, eu estou igual o Lutero, estou tentando com as minhas forças, não estou conseguindo, e estou apavorado. Então entrega para Ele, recorre a Ele, chega para Ele e diz: Senhor, confessa, abre o coração, derrama com verdade, com sinceridade, e Ele vai ouvir.
Ele pode remover esse pecado e derramar força em você, para que você possa vencer os pecados que você acha que não pode vencer. Ele pode te dar força para você resistir o pecado que você não pode resistir. Eu conversava com um servo de Deus, um servo zeloso pela verdade esses dias. Eu não vou dizer nome, claro. Conversei esses dias com essa pessoa, servo de Deus, pessoa zelosa pela verdade, que está sem mulher há quase 3 anos. Eu digo, meu irmão, é difícil, né? Isso, rapaz, não é fácil não. Mas por amor a Deus, eu vou guardar a verdade. Por causa de uma determinada situação que ele não pode se casar novamente. Ele dizia, mas eu vou ficar na verdade. Aí quando eu vejo isso, irmão, eu fico impactado, eu fico maravilhado. A ver o tamanho de renúncias que pessoas fazem, irmão, pelo temor a Deus. Enquanto alguns não são nem capazes, irmão, de desligar a televisão, ou seja lá, ou trocar um short, uma saia, meu irmão, seja lá o que for, não são capazes de nada. Aí, meu irmão, seja sincero, não pelo mérito do homem, porque se esse homem está tendo força para não casar de novo, porque já entende que não pode, pela palavra de Deus, é porque Deus está dando essa força para ele. Agora, se no outro caso a irmãzinha não pode nem trocar o shortinho curtinho, a roupinha sensual, né? Meu filho, está claro que Deus não está na vida dele. Aí seja que para nós, seja sincero, no dia do Senhor, meu irmão, no dia do Senhor, você acha que Deus vai honrar? Não por mérito do homem, mas olhando assim, com a visão humana, Deus vai dar honra para quem? O irmão que não conseguiu nem desligar a televisão para obedecer a Deus? Ou aquele que obedeceu mesmo nas últimas forças? Meus amados, aí o juízo de Deus, aliás, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai me dar um lugar melhor porque eu sou um pastor. Se eu não guardar a palavra, obedecer, eu vou ser condenado. Deus não vai fazer acepção de ninguém. Então todos entendamos isso esta noite. Se arrependa, se converta, deixe o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer aí a tempo. O que, pastor? Gerar em você uma nova criatura, produzir em você um novo nascimento, transformar você. E Ele tem querido fazer isso. Você tem endurecido o coração para Ele não fazer. Mas se humilha hoje, desce, vai no pó, vai na cinza, bota o rosto no pó, no chão, joga terra na cabeça, igual os antigos judeus, simbolicamente falando, rasga as vestes e geme diante do Senhor, e se quebranta, se humilha. Para de ser contencioso, perdoa, deixa o orgulho, se arrepende, te converte, obedece à verdade, mesmo com erro e com falhas, mas obedece e guarda a palavra. E naquele dia, pela misericórdia dele, Ele te dará a coroa da vida.